Este é o curso de Raio-X Básico Estático. Este é o primeiro módulo de uma série que pretende capacitar o aluno de engenharia a construir modelos básicos de simulação estática. Nesse módulo você vai aprender a definir um pacote de fluidos, isto é, componentes puros, hipotéticos e o pacote termodinâmico, entender os tipos de cálculo de Flash e adicionar algumas funcionalidades às correntes. Então vamos iniciar um novo caso, indo ao menu File, New, Case. A primeira tarefa é definir a lista de componentes. Então aqui no canto inferior esquerdo, em Properties, verificamos se estamos selecionado Component List. Agora vamos ao menu Add para adicionar a nossa lista de componentes. Existe então aqui uma série de componentes puros cujas suas propriedades já foram cadastradas pelo Raio-X. Vamos escolher nesta lista os hidrocarbonetos, desde metano até o hexano. Podemos selecionar todos eles utilizando a tecla Shift do teclado. Então, com um clique em metano, seguido de um clique em hexano, pressionando a tecla Shift do teclado, nós então selecionamos a nossa lista de hidrocarbonetos. Clicamos no botão Add para adicionar a nossa simulação. Agora vamos escolher um componente hipotético. Ele vai representar todos os hidrocarbonetos acima do heptano. Então aqui no campo Select, vamos escolher hipotético. Bom, nesse ponto então nós não vamos gerar um novo grupo de hipotéticos. Vamos apenas gerar um hipotético singular. Então em método, que está aqui no canto inferior direito, vamos escolher Create and Edit Hypos. Então agora nós podemos escolher um New Hypo, ou seja, vamos adicionar apenas um hipotético. Então esse hipotético é adicionado, ele vem com um nome provisório de Hypo 20.000. Vamos selecionar e com a tecla F2 do teclado, vamos modificar o seu nome para C7+. E Enter. Observe que o Raio-X adiciona um asterisco para diferenciar os componentes hipotéticos dos puros da biblioteca. Vamos adicionar então as suas propriedades. Dessas três propriedades, Normal Boiling Point, Molecular Weight e Liquid Density, nós devemos preencher duas, no mínimo. Ou ainda, somente o Normal Boiling Point, se esta for abaixo de 370 graus Celsius. Bom, no nosso caso, nós temos o ponto de ebulição normal desse hipotético, que é 110 graus Celsius. Então vamos ao campo e preenchemos então com 110 graus Celsius, Enter ao final. Mais abaixo, vocês vão encontrar um botão Estimate Unknown para estimar as propriedades remanescentes. Pronto, está calculado. Então, uma vez calculado, basta clicar no botão Add para adicionar este hipotético à nossa lista de simulação. Nossa lista está pronta. Então agora nós podemos ir em Fluid Package, então aqui no painel à esquerda, que ainda está com uma bolinha vermelha, indicando que ele ainda não está pronto. Vamos selecionar Fluid Package. Então vamos adicionar então um pacote termodinâmico. Adicionar, Add. Bom, nesse ponto nós devemos escolher o pacote termodinâmico. O pacote termodinâmico talvez seja a decisão mais importante do engenheiro de processo ao elaborar caso de simulação. No caso de plantas que processam hidrocarbonetos, é muito adequado a utilização de equação de estado, que são equações cúbicas em volume. Elas são muito boas porque elas conseguem modelar tanto a parte líquida quanto a parte
vapor em apenas uma única equação, contínua em todo o seu domínio. Então vamos escolher uma equação desse tipo, que é a Peng-Hobson. E todos os demais opções vamos deixar com as opções default. Muito bem, então a nossa parte básica da simulação está pronta. Podemos entrar agora no ambiente de simulação. Então aqui no painel inferior à esquerda vamos escolher Simulation. Muito bem, então agora vocês estão vendo a área de simulação, meu PFD, o Process Flow Diagram. Aqui vocês estão vendo uma paleta onde são exibidas as principais operações unitárias. Essa paleta ela pode ser exibida ou escondida utilizando a tecla F4 do teclado. E vamos escolher então, da paleta de operações unitárias, a Material Streams, que representará uma corrente material. Então, com um clique na corrente azul, não é clicar e arrastar, é apenas um clique na corrente azul, levar o mouse para a sua área de simulação, um segundo clique, você adiciona então uma corrente material, o Material Stream. O HiSys vai dar o nome para essa corrente numérica com o número 1, e todas as demais vão sendo numeradas sequencialmente. Para entrar na propriedade dessa corrente, vamos executar então um double clique sobre ela. Pronto. Aqui estão as propriedades do Material Stream 1. Observe que embaixo dessa janela de propriedade de corrente é exibida uma barra onde há uma série de dicas. Por exemplo, agora, neste momento, ele está dizendo que estão faltando as composições. Então, vamos aqui escolher no painel em Worksheet Composition para inserir então a nossa composição. Então a nossa composição será metano. Podemos agora clicar no botão Edit para inserir a composição. Então vamos inserir a nossa composição. Essa composição, como vocês podem observar no painel à direita, ela está sendo inserida em fração molar. Mas também é possível você inserir em fração mássica, fração volumétrica padrão, ou ainda vazão molar, vazão mássica ou vazão volumétrica. No caso de fração, a soma deverá necessariamente ser igual a 1. Caso não seja, será feita uma normalização automaticamente. Então, eu estou inserindo aqui os nossos valores. Observe que abaixo ele já vai executando a soma. Então, e o C7 mais 0,0658. Então, observem que a nossa soma é igual a 1, está ok. Caso não seja, eu posso normalizar. Mas mesmo se você normalizar, se você clicar no botão OK, será normalizado. Então, ok, está inserida a nossa composição. Então, podemos voltar nas propriedades, nas condições básicas dessa corrente. Vamos clicar aqui em Condition. E agora, para ele calcular completamente essa corrente, nós precisamos fornecer dessas três variáveis, Vapor Phase Fraction, Temperature, Pressure, nós devemos fornecer no mínimo duas, para ele calcular todas as variáveis intensivas. E mais uma vazão, molar, mássica ou volumétrica, ou ainda um fluxo de energia para calcular as variáveis extensivas. Então vamos, por exemplo, inserir aqui uma pressão 4.000 kPa e uma temperatura 100 graus Celsius. E observe que ele automaticamente vai calcular todas as outras variáveis intensivas. O HiSys ele possui um gerenciador de grau de liberdade em que a todo momento ele avalia os dados que estão sendo inseridos e quando ele percebe que você fechou um grau de liberdade, ele vai e executa o cálculo pertinente. É um pouco diferente de outros softwares que
exigem que você clique no botão Execute ou Run para ele executar o cálculo. O software construído dessa maneira, ele é muito interativo, mas ao mesmo tempo pode trazer surpresas desagradáveis. Bom, então nesse caso nós estamos observando que foi calculada a temperatura e a pressão, desculpe, nós inserimos a temperatura e a pressão e foi calculado a fração vaporizada. Então ele tem 10%, cerca de 10,8% molar na fase vapor. Caso nós quiséssemos calcular a temperatura do ponto de bolha, como deveríamos fazer? Deveríamos então excluir a temperatura para que o campo fração vaporizada esteja livre para ser inserido um valor. Então agora eu vou utilizar o valor zero. Ele calculará então a temperatura 86,97 do ponto de bolha, ou seja, aquela temperatura onde o fluido está praticamente todo líquido e só existe apenas uma bolinha infinitesimal de vapor. Caso quiséssemos calcular o ponto de orvalho, que é o ponto onde o fluido está todo vapor e apenas uma gotícula infinitesimal de líquido, nós deveríamos usar então o valor 1 em fração vaporizada. Então ele calculou aqui o valor da temperatura 154,8 graus Celsius. Então, em continuidade ao nosso curso, vamos demonstrar aqui uma outra funcionalidade muito interessante para análise, que pode ser inserida em cada corrente. Então vamos aqui na aba Attachment e vamos escolher Análises. E vamos criar vamos adicionar a esta corrente uma nova análise. Então, clicando no botão Create, ele vai mostrar a lista das possíveis utilidades que você pode inserir. No nosso caso aqui, exemplo, vamos escolher o envelope de fase. Então, devemos escolher Envelope. Vamos clicar no botão Add, Adicionar. Imediatamente, ele vai adicionar uma utility chamada Envelope 1. Eu vou deslocar essa janela um pouco para a esquerda, para visualizarmos ao mesmo tempo a envelope e a corrente. E depois clicar no botão View, para então mostrarmos aqui alguns dados calculados que são muito importantes. Então vejam que ele já calculou os valores críticos, a temperatura crítica, 151,3 graus Celsius, e a pressão crítica. E além disso, ele calculou os dois pontos de máximo, o Criconden-Term, 158,5, e o Criconden-Bar, que são os pontos de temperatura e pressão, respectivamente, 58.366 kPa. Então, em performance, a gente pode visualizar esse gráfico. Esse gráfico é muito importante para aqueles que trabalham com processamento de gás. Então, vocês podem observar que, neste caso, o ponto crítico ele está ligeiramente deslocado para a direita. O que isso quer dizer? Que o ponto crítico não ocorre exatamente no ponto de máximo dessa função. Ele está um pouco deslocado para a direita. Então, você pode observar que existe uma pequena região de temperatura em que você pode, por exemplo, ter duas soluções possíveis para a pressão de saturação. Então, aqui nessa região nós temos a região de vapor. Aqui, internamente, entre as curvas de bolha vermelha de bolha e azul a de orvalho, nós temos a mistura líquido e vapor, e aqui então líquido. Então nós podemos observar que mais ou menos entre essa temperatura de 154 graus Celsius existem duas pressões possíveis. Então vamos voltar aqui no nosso Material Stream e vamos então calcular a pressão de saturação para esses dois, para cerca de 154 graus Celsius, mais ou menos. Vamos apagar a pressão
e vamos então no campo temperatura inserir o valor 154 graus Celsius. Ops, ainda não deu, vamos diminuir um pouquinho esse valor, 153 graus Celsius. Pronto, ele calculou então a pressão de 3.744, então ele pegou mais ou menos esse ponto aqui, mais ou menos por esse ponto, 3.744, algo em torno desse ponto aqui. Mas existe uma outra solução, mais acima. Como a gente poderia calcular isso? Então, a outra solução é possível calcular ao adicionar em fração vaporizada não o valor 1, mas sim o valor menos 1. Então, quando você insere menos 1, ele calcula o outro valor possível, 5.771. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante em que os engenheiros podem fazer análise das condensação reversa e vaporização reversa. Uma outra funcionalidade interessante também, vou então fechar aqui o envelope de fase. Uma outra funcionalidade interessante é a Property Table. Então vou voltar aqui em Attachment, Análise, e vou criar uma nova funcionalidade, uma nova utility, Create. Essa utility é a Property Table. Ela é muito interessante para a gente fazer gráficos, para fazer análise de comportamento de determinadas propriedades. Então, em Property Table, eu vou clicar no botão Add e vou adicionar então minha Property Table 1, referente à corrente número 1. Vamos clicar no botão View e vamos então configurar, vamos selecionar a Property Table e clicar no botão View para configurar então nossa Property Table. Então, observe que você pode definir duas variáveis independentes. Ele já tem aqui pré-definido temperatura e pressão. Eu vou mudar um pouco isso aqui, eu vou colocar como variável 1 a pressão, e ao invés de escolher no modo incremental, eu vou escolher estado. Ou seja, eu quero definir os valores de pressão. Então, eu vou definir os valores como sendo 500, vamos clicar aqui, vamos definir aqui 500, na linha de baixo vamos definir 1000, na outra linha 2000, 3000 e está ok. E além disso, vamos definir como variável, segunda variável independente, a temperatura. Observe que a gente pode escolher entre fração vaporizada, temperatura, entalpia e entropia. Vou escolher temperatura. Vou escolher o modo incremental, nesse caso, e vou definir os pontos iniciais e finais. Então, nesse caso, eu vou definir como ponto inicial o valor 80 graus Celsius e como valor máximo 150 graus Celsius. E o número de incrementos serão 10 ao total. Então, ele vai fazer uma interpolação linear e calcular os demais pontos. Bom, então a parte das variáveis independentes está definida. Vamos então passar para as variáveis dependentes. Então, aqui em Design, vamos escolher Deep Property, ou seja, as propriedades dependentes. Vamos adicionar, clicar no botão Add. As variáveis dependentes que eu vou escolher serão as seguintes: Mass Density. Então, uma forma de você acessar rapidamente a variável é colocar o cursor dentro dessa caixa Variable e pressionar M para ele ir direto para a primeira variável que inicia com a letra M. Então, um pouco mais abaixo, eu vou encontrar Mass Density. Vamos clicar no botão OK, incluímos a Mass Density. Podemos clicar no botão Calculate, ele já calculou, e em Performance, então, nós temos a tabela com os resultados, ou podemos escolher aqui em Plot e visualizar o gráfico respectivo. View Plot. Observe que ele vai tratar as variáveis que a gente escolheu incremental como curva e aquelas que nós escolhemos como estado como sendo parâmetros, ou seja, a pressão é parâmetro e a temperatura então vai ser a nossa variável independente. E aqui então está a Mass Density. Esse gráfico é muito interessante, vocês podem copiar e colar, clicando com o botão direito, vocês podem copiar
e podem então colocar no relatório ou ainda copiar e colar a tabela, colocar no Excel ou em outro software para fazer o gráfico personalizado da maneira que vocês acharem mais conveniente. Bom, com isso nós encerramos o módulo 1, nos vemos então no módulo 2.